Eu começava por saudar os dirigentes da Aresp aqui presentes, que vêm trazer mais este estudo, e todos os empresários de restauração que os acompanharam. Eu gostaria de dizer que, depois de ouvir, sobretudo aqui, o questionamento do deputado do PSD e do CDS, não seria necessário dizer muito mais. Não seria necessário dizer muito mais, porque é espantoso ouvir o desenvolvimento de determinada argumentação. Depois de anos, ouvir outra argumentação contrária nesta casa. Então, taxas desadequadas de impostos e contribuições não produzem economia paralela. Então esse argumento nunca foi aqui dito, isso. Não tem sido um argumento para a subida de taxas relativamente, inclusive, ao problema do movimento de capitais, e o Governo sempre contra qualquer mexida nesse quadro, porque isso ajuda a sair os capitais do nosso país. Extraordinário, extraordinário, extraordinário. O senhor deputado do CDS não obteve a sustentação do Ministério da Economia e do Ministério das Finanças e não tira nenhuma conclusão disso. Nenhuma conclusão disso. Não, não tira, não tira, não tira, não tira conclusão. Os argumentos, não tira conclusão, porque senão não tinha aceito, não havia justificação, não havia justificação, não havia justificação, não havia justificação. É um novo estudo, eu diria que é um novo estudo, é certamente sempre muito importante os estudos, mas os estudos neste momento são desnecessários, porque está mais claro quais são as consequências. Estava claro antes, estava claro depois. E há já quase um ano de prova, há um ano de prova das consequências da subida do IVA. Há um ano de prova. E o que eu acho espantoso é que, ao fim de um ano de prova, em que as receitas do Estado decorrentes desse aumento são negativas, como é que não se tira a conclusão contrária? Então o Estado quer melhorar o déficit das contas públicas, aumentando as receitas, e vai ter menos receitas por uma medida que toma, e persiste na medida. Epá, isto ultrapassa-me. Não, isto ultrapassa-nos e eu não consigo perceber. Eu admitia que utilizem uma única argumentação. É que há outros setores que tiveram a subida, portanto isto tem que haver aqui uma distribuição equitativa das desgraças e, portanto, distribua-se o mal pelas aldeias, como se costuma dizer. Diga-se isto, mas não se deixe de concluir que, do ponto de vista da própria lógica orçamental que levou a subir ao IVA, os resultados são absolutamente contraditórios e contrários. No IVA, nas receitas fiscais e em matéria de segurança social. Falar depois em preocupação com o desemprego é, de facto, uma grande treta. Estes partidos podem avançar, porque estamos perante, inevitavelmente, a consequência do desemprego. Mais desemprego. Eu gostaria de utilizar ainda uma outra prova. Eu gostaria de perguntar, estes partidos deviam fazer alguma reflexão sobre o que vai acontecendo. Acham que a presença às portas da Assembleia na passada terça-feira dos milhares de empresários da restauração não tem nenhum significado? Não significa que estas empresas estão de facto nos limites da sobrevivência em geral? Em geral? Não tiram essa conclusão? Se não tiram essa conclusão, a gente não sabe o que é que pode mais dizer. Não sabemos. Depois, é uma evidência que o IVA não é tudo. O IVA não é tudo, mas é um importante fator no conjunto dos custos destas empresas, como é sabido. Sobretudo porque as empresas, em vez de não conseguem transferir para o consumidor esse aumento e, portanto, estão a absorvê-la, transformando-a, de facto, num custo, aquilo que devia ser apenas uma cobrança.
o Governo nem sequer se apercebe, neste setor como noutros, da importância de algumas destas empresas como cobradoras efetivas de impostos. Nem sequer se apercebe disso, do significado de cada empresa que fecha, do resultado disso, na cobrança geral de impostos. Não se apercebe. Não se apercebe. Não se apercebe e não vale a pena. Portanto, é mais um fator que se somam a outros fatores e relativamente aos quais as perspectivas não são melhores. Porque do ponto de vista, por exemplo, de outro fator já hoje aqui foi referido, da energia, o que está em cima da mesa é o quê? É a subida das tarifas. Questionado o Sr. Secretário da Energia estes dias aqui na Assembleia, 2 vezes, o que está em cima da mesa é uma nova subida de tarifas do setor de energia, portanto, um novo custo operacional para este setor. Relativamente ao problema dos pagamentos eletrónicos, está uma audição a correr na Comissão de Economia, como os senhores deputados sabem, até por proposta do grupo parlamentar do PSD, e nós podemos dizer, depois de algumas audições, fiquei convencido que as coisas até se iriam encaminhar no bom sentido. No bom sentido. Depois de ouvir o Presidente da Autoridade da Concorrência e ontem, o representante do Banco de Portugal, eu devo-lhe dizer que não vão nada correr melhor. Não vão correr porque estas entidades a quem competiria intervir neste processo, claramente que desvalorizam completamente a urgência da resolução desta questão. São as respostas do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que vai ficar à espera que a Comissão Europeia resolva este problema para então intervir sobre o assunto. E o representante do Banco de Portugal, às perguntas colocadas, disse zero, senhores deputados. Foi o que nos disse. Relativamente... Senhores deputados, mas o problema para mim não é quem levantou, o problema é qual é a resposta e, sobretudo, as autoridades. Deixemos o nosso colega concluir, estamos as entidades que devem intervir neste processo, porque não é do ponto de vista não é despiciando para as empresas. Uma coisa que para a Autoridade da Concorrência e para o Banco de Portugal parece que é se aquilo é feito hoje, dentro de um mês ou dentro de 2 meses, ou se é feito daqui a um ano. Aparentemente isto não tem significado nenhum, pá. Não tem importância nenhuma, pá. Não tem significado nenhum. Estas empresas vão aguentando, devem aguentar. E, portanto, nós podemos dizer que a única coisa, o sinal, vamos ver quanto tempo é que isto vai demorar a ser aplicado. É o IVA de caixa que está no Orçamento de Estado. Mas já estava o ano passado. Já tinha sido anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro em setembro do ano passado, como ainda ontem referimos. E, portanto, como é ainda um pedido de autorização legislativa, eu espero que isto não passe para o Orçamento de Estado de 2014. Sr. Presidente, eu vou terminar dizendo o seguinte. O grupo parlamentar do PCP, para lá de intervenções anteriores, opôs-se a estas medidas no debate do Orçamento de Estado para este ano, para 2012. Fomos denunciando este problema ao longo deste ano, em tempo devido, pela voz do próprio Secretário-Geral. Em abril fizemos uma declaração política nesta Assembleia sobre o assunto. Em maio apresentámos o primeiro projeto de lei sobre este assunto, relativamente na necessidade de reduzir o IVA, pelo menos para os 13%, e vamos, na próxima semana, debater a petição e o projeto de iniciativas de outros partidos e também, novamente, o projeto de iniciativa do PCP. Nós temos a consciência exata da gravidade daquilo que está em causa. E não precisávamos de estudo. Bastava termos em conta a presença dos milhares de empresários que estiveram à porta desta Assembleia na terça-feira para perceber a gravidade do que está em cima da mesa. Gostaria apenas de fazer uma pergunta aos dirigentes da Aresp e não está relacionada diretamente com o problema do memorando. É se nos encontros que tem tido com o Governo está a ser previsto algum mecanismo, alguma moratória relativamente às situações de atrasos de muitos e muitos empresários relativamente às suas responsabilidades fiscais, nomeadamente em matéria de... Obrigado, Sr. Deputado. Dr. José Manuel Esteves, para responder, para estar a comentar. No tocante à última questão que colocou o Sr.
Deputado, saímos daqui e vamos reunir com o Sr. Ministro da Economia, daqui a 40 minutos, onde nos foi dada uma nota que iriam-nos ser avançadas algumas propostas no sentido de apoios, objetivamente, onde a Aresp, inclusive, já avançou com propostas de moratória, sobretudo naqueles custos de contexto que neste momento estão a ser incomportáveis para as nossas empresas, que estão a dar origem a autos e a aplicação de coimas, porque as nossas empresas não têm como cumprir a medicina do trabalho, as questões das certificações energéticas, etc. Mas se me permitisse, eu, quase a título de encerramento, Sr. Presidente, com todo o respeito, respondendo ao Sr. Deputado na questão transversal que fez, o peso da restauração, Srs. Deputados, nas receitas do turismo é pura e simplesmente, do total das receitas portuguesas no turismo, líder das exportações de Portugal. O turismo é o setor que maior cobertura da balança tem. Não temos que importar 90% como a Alta Europa para exportar, nem como a Galp, mais dizemos aos nossos clientes, venham cá a Portugal liquidar-nos o IVA em território nacional e não, como acontece com as outras exportações, em que nem sequer há cobrança de IVA. A restauração representa 55% do total das receitas turísticas. Acabei de dizer no início deste debate, Srs. Deputados, que a Comunidade Europeia reconhece que o turismo é a terceira mais importante área económica da União. E em Portugal simplesmente é, e continuará a ser, o líder das exportações. É isto que está neste momento em causa, Srs. Deputados. E nós gostaríamos de relevar com todo o carinho esta questão de que, como estamos vergonhosamente no topo da Europa, e se nos permitem uma nota final sobre um outro setor, que é o setor da restauração social, Srs. Deputados. Nós servimos 300 milhões de refeições para hospitais, escolas, etc. Os nossos 300 milhões de refeições. E prisões também. Tudo. O Estado é um dos nossos principais clientes. O Estado paga-nos 23% de IVA a nós pelo serviço que lhe fornecemos. E depois cobra zero às crianças, nas escolas, numa refeição. O Estado, quando faz construção de habitação social, pratica a taxa reduzida. Mas porque uma sopa, não entendemos até hoje, porque é que uma sopa tem que, social, na escola, no hospital, tem que pagar 23% de IVA. Porque é que nós, neste momento, estamos com grandes problemas neste setor da restauração social? Estão-nos a fugir empresas. A Alta Europa mudou agora de um associado nosso para o outro e descobriu que tínhamos que vender 23% mais caro que em Espanha, porque inclusive as empresas, os resultados, não podem deduzir o IVA que nos pagam a nós. É o único país da Europa onde o IVA não é dedutível nas empresas que nos adquirem os nossos serviços. Pronto. Portanto, estas matérias de parafiscalidade, esta questão de termos o IVA incluído, que inclusive leva o nosso empresário às vezes à confusão, meio caminho andado para a fraude, o estar incorporado no preço, porque é uma defesa do consumidor, não nos permitindo o destrate do IVA. Portanto, há aqui também matéria que ainda podemos trabalhar amplamente, Srs. Deputados, mas, sobretudo, relevávamos esta questão de como é que conseguimos concorrer com países como está ali, onde o IVA social está entre os 0, os 3, os 4, os 5, os 6, os 8%. Depois são os países do leste emergentes que têm as taxas inferiores à nossa, mas quase como às nossas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu acho que o estudo foi substantivamente apresentado e defendido, justificado. Todos os grupos parlamentares expressaram as dúvidas, as questões que tinham. Não vejo nenhum pedido de utilização de ronda suplementar. Os elementos estão à disposição. Agradecemos à Aresp e aos seus colaboradores técnicos as informações prestadas. Bom, e certamente esta Comissão e os vários grupos parlamentares terão em devida consideração nos debates próximos a relevância da questão e tomarão aí a linha de intervenção que entenderem mais adequada. Muito obrigado. Estão encerrados também os nossos trabalhos.